padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra iluminando nossos caminhos, recordemo-nos que o ano novo que nós desejamos feliz e abençoado para todos depende exatamente como construção da paz que nós compreendemos e pela qual nós lutamos. Por isso ainda tomo da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz desse ano de 2020, quando ele faz uma pergunta interpelante. Como construir um caminho de paz e mútuo reconhecimento? Como romper a lógica doentia da ameaça e do medo? Como quebrar a dinâmica da desconfiança atualmente prevalecente? Essas respostas nós precisamos dar. Para dar essas respostas adequadamente, precisamos, é claro, amado e amada de Deus, abrir o coração e superar todo tipo de preconceito e de indiferença, que não nos deixa comprometer com o bem de todos. Devemos, portanto, procurar uma fraternidade real, baseada na origem comum de Deus e vivida no diálogo e na confiança mútua, diz o Papa Francisco. O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem e não devemos resignar-nos com nada de menos. Por isso, preparando-nos para que nosso coração se alargue como promotores e defensores da paz, tomo do comentário sobre o Evangelho de João o que Santo Agostinho diz, advertindo-nos: prestai atenção, irmãos. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo ser batizado, João já sabia que ele batizava no Espírito Santo. Mas o que João ficou sabendo foi a particularidade dele não passar para ninguém o poder de batizar, mesmo que o batismo seja administrado por outro. Então, como se prova que João não tinha conhecimento que o Senhor haveria de batizar no Espírito Santo, foi por meio da pomba que ficamos sabendo que o Senhor havia de batizar no Espírito Santo e que este poder não passaria para nenhum outro homem. Como se prova isso? Pergunta Santo Agostinho. A pomba desceu depois que o Senhor foi batizado. Mas antes que ele fosse batizado por João no Rio Jordão, como dissemos, João o conhecia conforme atestam as seguintes palavras: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Torna-se assim evidente que ele o conhecia como Senhor, como Filho de Deus. Mas como podemos provar que ele tinha conhecimento de que o Senhor batizava no Espírito Santo? O que ele aprendeu por meio da pomba? Aprendeu que Cristo possui esta prerrogativa pessoal. Embora muitos ministros, justos ou injustos, houvessem de batizar, a santidade do batismo só será atribuída àquele sobre quem desceu a pomba acerca da qual foi dito: ele vos batizará com o Espírito Santo. Se Pedro batiza, é Cristo que batiza, e Paulo batiza, é Cristo que batiza. Se Judas batiza, é Cristo que batiza. Naquele tempo, João viu aproximar-se Jesus dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Este é o testemunho que deve tomar conta do nosso coração, iluminar a nossa mente. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho para a paz, não há outro caminho para o mundo, não há outra lógica para a vida senão Ele, Cristo. Por isso João disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Ele é a fonte. Também eu não o conhecia, confessa,
mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João dá testemunho, um testemunho que deve tocar o nosso coração e iluminar nosso entendimento. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. João deu testemunho, ele é o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, esta é a fonte e o alicerce sustentador do nosso caminho, Cristo, Filho de Deus. A riqueza de nosso caminho e sua fecundidade, portanto, dependem, como nos diz no tratado sobre o Evangelho de São João, o mesmo Santo Agostinho. Veio o Senhor, mestre da caridade, cheio de caridade, cumprir prontamente a palavra sobre a terra, como dele foi anunciado, e sintetizou a lei e os profetas nos 2 preceitos da caridade. E nos faz um convite: recordai comigo, irmãos e irmãs, quais são esses 2 preceitos. É preciso que os conheçais profundamente, de tal modo que não vos venham à mente só quando vos lembramos, mas os conserveis sempre bem gravados em vossos corações. Recordai-vos de Santo Agostinho em todo momento de que devemos amar a Deus e ao próximo, a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Esses 2 preceitos devem ser sempre lembrados, meditados, conservados na memória, praticados, cumpridos. O amor de Deus ocupa o primeiro lugar na ordem dos preceitos, mas o amor do próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da execução. Supliquemos a Deus esta graça de meditar, de viver e de testemunhar, para que nos tornemos verdadeiramente testemunhas do amor de Deus no coração do mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira